Olá pessoal, falar um pouco sobre a diferença entre uma reunião e um culto e entre a igreja e o salão do reino. Esse vídeo aqui ele é direcionado para aquelas pessoas que já transcenderam aquela parte de descobriu que a organização não é a verdade, se decepcionou, ficou brabo, ficou irritado, já passou disso e agora quer buscar um lugar para congregar, quer buscar a Deus, quer continuar. Entende que existe um Criador que precisa ser adorado e quer seguir a vida espiritual. E aí a gente se depara com uma escolha, né? Bom, eu não sou mais testemunho de Jeová, o que, que eu vou fazer, para onde eu vou? Né? E é difícil tomar essa decisão. Principalmente porque, um detalhe, a igreja evangélica brasileira, mundial, mas brasileira, ela é duramente criticada e em muitas ocasiões até a gente entende o porquê das críticas. Então se torna difícil para quem foi testemunho de Jeová, teve lá naquele cronograma retinho, direitinho, ceder à tentação de ir a uma igreja. Então eu quero falar a minha experiência, do que as coisas que eu vi que são muito diferentes entre igreja e salão do reino e entre culto e reunião. Primeiramente falando da parte espiritual, depois a gente fala da parte técnica. Parte espiritual. Existe uma diferença gigante entre uma reunião, né, que é feita pela Testemunha de Jeová na organização, e um culto. Por quê? Basicamente, porque as reuniões, a gente sabe que elas são programadas com muita antecedência. Tem na época tinha o Ministério do Reino, depois a apostila, que a reunião já vem pronta ali. Você indo na reunião ou não indo é a mesma coisa, porque a reunião inteira está ali. O cronograma, as fontes de matéria, ela tem que seguir uma regra. O culto não. Nos cultos, eles são espontâneos. Mas agora vem um detalhe. Na igreja, se confia que o Espírito Santo de Deus vai guiar a palavra da noite, o pregador, a mensagem. E isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. E assim, no início, normal, você que é testemunho de Jeová vai duvidar disso, óbvio. Você vai achar que isso não é verdade, que não pode ser assim. E eu também duvidei. Mas você vê a atuação clara do Espírito Santo. A pessoa que vai pregar a mensagem, ela passa o dia inteiro pensando ali no que vai falar e tal, mas ela busca em oração, né? Ela busca a direção do Espírito Santo e no decorrer do dia acontece. Exemplo, ontem, na pregação de ontem, foi maravilhosa. O irmão que pregou ontem, ele disse que tinha algo no coração, mas queria ter a confirmação de Deus. Então, a pregação falou sobre oração. Então, quando ele estava pensando ali, ele disse que notificou no celular dele, um irmão da comunidade dele, publicou um vídeo lá que tinha um tema que falava em oração. A esposa desse irmão depois falou que na manhã, no círculo de oração que fazem na igreja, eles não se comunicaram, o assunto tinha envolvido com isso, era envolvido com isso. E quando ele chegou de noite na igreja, ele conseguiu entender que era para falar aquilo. E falou, e você nota assim, que pessoas foram tocadas, pessoas não saíram da mesma forma que entraram, porque precisavam receber aquela palavra, mas tudo aconteceu pela direção do Espírito Santo. No salão não tem isso. No Salão do Reino, o estudo da sentinela, a matéria que vai ser estudada no livro, está ali, deu e ponto final. Não estou criticando, não estou falando que isso é uma coisa extremamente negativa, eu não estou debochando, até porque a gente tem que ser honesto e sincero. Sim, muitas vezes eu fui edificado por matérias vindas da sentinela, né, matérias vindas do Ministério do Reino, então só é uma abordagem diferente. Na igreja vai-se mais direto ao ponto. Né? Na igreja você sente a atuação do Espírito Santo, diferente do salão. Uma vez um estudante da Bíblia meu, ele disse para mim assim, ó, ele foi numa reunião, eu perguntei o que ele tinha achado da reunião. E ele é um cara que já tinha ido na igreja. E ele disse assim, sabe o que eu noto? É que no Salão do Reino é como se nós estivéssemos fazendo uma faculdade à distância, um EAD, um ensino à distância.
É assim que eu me senti do evangelho. E na igreja é como se fosse uma aula presencial. É como se você estivesse lá. E é exatamente isso. Então a ligação que a gente tem com o Espírito Santo de Deus é infinitamente maior na igreja, né? Então tem esse lado. Outro ponto, eu disse que ia falar de coisas espirituais e técnicas, mas já vamos misturar tudo, porque senão a gente vai se perder aqui. Questões técnicas. Exemplo, vestimenta. Eu posso ir num culto assim. Cada um decide se quiser ir assim, se não quiser, enfim. É sempre falado em modéstia e bom juízo, e as pessoas vão bem vestidas, arrumadas, limpas e asseadas. Porém, não tem aquele empecilho que na organização tinha, que você precisa estar trajado a rigor. É muito a rigor. Tem gente que até fala, né, que quando vai num congresso, numa assembleia de Testemunho de Jeová, se apavora, que parece o São Paulo Fashion Week, né? É uma coisa muito... É demais, assim. Então na igreja você não tem essa carga, esse peso. Eu sempre me vesti de terno e gravata, tinha bastante ternos e gravatas, muitas camisas, então eu vou ser bem sincero, eu não tinha esse problema, ai meu Deus, eu vou ter que repetir de novo. Porém, eu me coloco na situação de quem é visitante. Hoje, né, enxergando as coisas diferentes, deve ser um baque muito grande para um visitante chegar, ele deve se sentir muito mal, porque no Salão do Reino as pessoas estão extremamente bem vestidas, né? É uma roupa, cara, é demais, sapato lustradinho, o terno impecável, gravatas, irmãs muito bem vestidas. É bonito, é legal, claro que é legal. Eu seria um demente se eu falasse que isso é feio. Porém, vamos falar, né? Vamos ser sinceros. Porém, a pessoa que chegou ali para adorar a Deus, aquilo já pode ser. Deu. Entrou uma ligação. Vamos seguir. Porém, para a pessoa que chegou ali, aquilo pode ser algo, sabe, que é um empecilho para ela. Então, eu noto essa facilidade na igreja. Outra coisa diferente, muito diferente, é que as crianças, eu tenho crianças, puxa vida. Eu me lembro que quando eu ainda era ancião, estava dirigindo, fazendo um estudo da Sentinela, sendo dirigente da Sentinela, e era um estudo que falava sobre o comportamento das crianças na congregação. E tinha uma gravura ali, né, aquela fotinho ilustrativa. De um lado, uma família que não era modelo, e de outro, uma família que era modelo exemplar, Testemunho de Jeová. E a que não era modelo era a minha. Porque as crianças estavam comendo bala, salgadinho, entendeu? Estavam brincando, olhando para trás. E a outra, umas crianças de 5 a 8 anos, assim, sentadinha na beca, na estica, gravatinho, gurizinho olhando para frente, a menininha também. Muito legal, muito bonito. Mas não é a realidade. Isso não é real. Isso é a propaganda de margarina que a gente fala, da família perfeita sentada à mesa de manhã, tudo lindo. Isso não existe na prática. Então é um tormento muito grande para os pais, são testemunhos de Jeová, tentar controlar os filhos. Poxa, quanto trabalho minha esposa passou com a minha filha, a mais velha, quando ela era pequenininha. Eu cuidava do som, eu dirigia a sentinela e ela passava apuros, porque a menina não podia miar, não podia dar um pio, como a gente diz, que já era um problema. Então, hoje, vendo, esses dias numa pregação, eu prestando atenção, assim, né, na palavra, e o meu pequeno meio terrorista, né, na volta ali, coisa de criança e tal, e eu já fui tentar pegar ele para ele parar e tal, e o pastor disse, deixa esse guri, por assim dizer, deixa a criança, presta atenção no que eu estou te falando. Isso foi ótimo, sabe? E as crianças não incomodam, tem um cantinho ali junto de nós, não é uma sala separada, que eles ficam. Imagina uma criança que não tem 2 anos, o mais novo, tem papel para ele desenhar, um lápis ali, fica sentadinho, se divertindo, porque ele não tem capacidade cognitiva ainda para entender tudo que está se passando no culto. Os pais conseguem tirar proveito, que isso é maravilhoso, porque a gente está cansado. Se a gente está cansado, está abatido, ter que ir para um lugar
para, ao invés de receber, você ter que se preocupar em controlar o teu filho para que ele não dê um pio, para que não incomode o irmão que está na frente, se torna uma tortura psicológica. E não pensa você que, então na igreja é uma bagunça. Graças a Deus as crianças se comportam. Vai ter um lá resmungando e tal? Tem, normal, criança. Mas uma coisa muito interessante, eu tenho uma de 8 anos que ela me surpreendeu. Conversando, um irmão usou uma ilustração numa pregação, ele disse que ele entendeu que Deus não nos trata como ferramentas, mas sim como instrumentos. Porque ferramenta é um troço para trabalhar, trabalho pesado, depois que os outros atiram em qualquer canto. Um instrumento é diferente. Pensa, uma guitarra é uma coisa cara, uma coisa que é delicada. Depois de usar, bota ela lá na capinha, guarda. Esse é o cuidado que Deus tem com os servos dele. Ilustração simples, mas bonita. Depois, nós estávamos alguns dias depois no carro e minha filha comentou isso comigo. Ela disse que, infelizmente, ela achava que tinha algumas pessoas no salão que estavam sendo tratadas como ferramentas, porque estavam tendo o seu psicológico destruído lá. Ela entendeu a situação, mas ela conseguiu fazer uma ligação de uma coisa que ela ouviu no culto, e eu achando que ela não estava prestando atenção, mas estava. Entende? Porque a forma de pregar também é diferente. Então, existem muitas diferenças entre reuniões e cultos. Uma coisa interessante que havia nas reuniões do passado, esses dias assistindo alguns vídeos no YouTube e vendo os comentários dos vídeos, eu entendi uma coisa. Eu captei uma pérola que a organização privou os irmãos. Lembra do estudo de grupo, estudo de livro em grupo na casa dos irmãos que nós tínhamos, né? Era um estudo maravilhoso, porque ali tinha uma coisa que está na Bíblia, que acontecia lá no primeiro século, que era a comunhão dos irmãos. E isso o corpo governante achou algo muito perigoso, porque onde há comunhão, daqui a pouco se há fé em Cristo, daqui a pouco o Espírito Santo se envolve, daqui a pouco aquelas pessoas são libertas. E eles acabaram com o estudo de grupo. Óbvio, a desculpa foi que era para os irmãos não ter gastos. Poxa vida, pelo amor de Deus. Quem é que ia se importar com o gasto de se deslocar daqui à casa do vizinho ali, né? Tudo bem, haviam pessoas que na época tinham que pegar o carro e se deslocar. Mas, gente, o Deus de Israel não ia prover. Então, não é a desculpa que foi para economizar gastos. É uma coisa que acabou com a comunhão dos irmãos, né? Que não, assim o corpo governante não tinha total controle, porque num grupo pequeno podia ter o que tem na igreja, conversas, troca de ideia, raciocínios lógicos à base da Bíblia, pum, alguém acorda. Que é o que acontece nos dias de estudos bíblicos na igreja, que também é sensacional. Eu gosto demais. A gente conversa, a gente abre a mente, a gente troca ideias sobre ensinamentos, conhecimentos da Bíblia, doutrinas, tem gente de diversas formações religiosas ali, então é muito bom, é muito legal. Então é isso, gente. A igreja... esse detalhe é interessante. Assim, ó, se você está pensando em congregar, lembra que existem igrejas. Lembra que eu falei no início que a igreja evangélica é muito criticada? Assim, existem alguns segmentos que... Vou direto ao ponto. Que tem muita gritaria, muito retetê. O culto, às vezes, ao meu ver, parece que ele deixou de ser um culto racional, ele se torna irracional, pessoas perdendo a consciência. Quando entra nesse meio, eu, particularmente, minha opinião, eu não me sinto bem, eu não congrego em local assim, porque não adianta, eu não me sentiria bem. Porém, presta atenção, eu, Ismael Munhoz, não me atrevo a dizer que num local assim não exista Deus. Eu não me atrevo a dizer isso, tá? Porque eu já vi coisa, olha, eu já aprendi coisa que eu não imaginava. Então eu mudei muito a minha percepção. Deus é Deus. Deus, se tiver que se manifestar de qualquer forma, ele vai se manifestar. Não duvida da presença e da manifestação de Deus. Porém, claro que cada um se sente melhor em algum lugar. Então eu não me sentiria bem, não me senti, já fui a lugares assim. Me congrego em um local que é diferente do Salão do Reino, mas é diferente disso que eu acabei de falar, tá? Então me sinto muito bem. Conselho e dica para você que está pensando em ir numa igreja.
Um conselho bem prático, isso é bem de mim, assim, que eu posso, por vivência, te dizer. Se você vai ir na igreja pela primeira vez na vida, procura ir sozinho. Sozinho, tá? Procura um dia ir sozinho, sem esposa, sem os filhos, sem um irmão que era testemunho de Jeová também. Tenta ir sozinho. Por quê? Porque como é muito diferente, é um choque de cultura gigantesco, você vai ficar psicologicamente travado, que tu vai ficar preocupado com o irmão que está do teu lado. Tu vai ficar pensando assim, poxa, um pouquinho que eu vou botar o gato para dentro. Voltei, acontece. Se você vai ficar preocupado com o irmão que vai estar junto com você, você já não vai prestar atenção, você vai ficar todo errado. Então, tenta até descobrir um local. É um conselho, não é que tem que fazer isso, ir sozinho, mas seria melhor para você conseguir entender o lado espiritual que está acontecendo ali, para você conseguir ter percepção disso. Ah, vai ter música alta, vai ter alguém gritando aleluia, dando glória a Deus, coisa que você nunca viu e criticou a vida inteira. Então vai acontecer isso. Um conselho é: procure sozinho. Vai de cantinho assim, né? Vai lá, observa, presta atenção. Ora muito antes, ora durante o louvor. Tu não conhece a letra, né? Provavelmente. Então ora, abre o teu coração durante aquele momento, porque a igreja inteira está fazendo isso. E tenha certeza, como a Bíblia diz, que quando aqueles irmãos oraram, abalou-se, tremeu o lugar onde eles estavam, né? A oração de muitos ela é diferente. A tua oração ali, eu creio que é diferente. Eu sinto que é diferente as orações que eu faço na igreja. Entende? Então derrama o teu coração ali. Derrama o teu coração diante de Deus e pede uma direção, pede uma orientação. Não te trava, não perde o ritmo de te congregar, de continuar buscando a Deus, porque isso daí é algo muito complicado, a gente abandonar de um tudo, a gente deixou de ser testemunho de Jeová, e aí pensa assim, fui enganado, não quero ser enganado de novo, aquela velha história, e aí, meu filho, né, a gente cai na mesmice do mundão, sem comunhão com Cristo, sem comunhão com os irmãos, com a igreja. É muito, muito difícil a gente sobreviver espiritualmente e não naufragar na fé, é muito difícil. Então faça isso. Busque a Deus, procure um lugar para congregar, começa assistindo alguns vídeos de algumas pregações na internet, né? Começa por aí e vai, né? Mas não desista. Esse era o meu ponto de vista que eu gostaria de falar dos detalhes que eu acho diferente entre a igreja e o Salão do Reino. Se vocês gostarem, se vocês quiserem saber algumas outras coisas, alguns outros detalhes, de repente sobre algumas doutrinas que é falado lá, deixa nos comentários que eu faço outro vídeo, tá bem?